agora dentro dos hospitais internados sem poder se levantar daquele leito. Glória a Jesus. Então, quando a Bíblia Sagrada diz que o povo começou a vir consequência, porque assim, quando a gente desobedece, Deus permite. Eu só fico triste por uma pessoa que quando está pecando, fazendo coisa errada, que não tem consequência, não tem castigo, porque essa pessoa parece que está totalmente desativada de Deus. Porque, aleluia, glória a Deus, quando a gente faz alguma coisa errada, a Bíblia diz que Deus castiga e corrige aquele que Ele ama. Quando a gente faz alguma coisa errada hoje, daqui a um minuto já vem cobrança de Deus. Coisa boa é essa, porque, aleluia, a Bíblia diz que aquele que não tem disciplina nem correção, ele não é filho, ele é bastardo. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que esse povo começou a pecar e veio. O inimigo tomou posse ali e começou a escravizar eles, colocar como escravo. E a Bíblia Sagrada diz que estava um homem malhando trigo no lagar. Que nojo. A Bíblia Sagrada vai dizer, nós podemos entender que lagar é o lugar de malhar uva, não trigo. Ele estava malhando trigo no lagar. Porque se o inimigo visse o trigo representava aqui o ouro. Se o inimigo visse, e se ele visse, entendesse, aleluia, quem está entendendo, diga glória a Deus. E ele estava malhando trigo. Eita Deus, aleluia, Jesus. O inimigo olha aí, ele está escondendo o ouro. E ele teve uma inteligência, uma esperteza, uma sabedoria tão grande de pegar aquele trigo e colocar dentro do lagar. Aí quando o inimigo passava, o inimigo dizia, ele está pisando uva. Mas não, nos pés dele tinha trigo. Aleluia. Glória a Deus, quem está entendendo, diga glória a Deus. Eita Deus, aleluia. Ele estava dizendo, aleluia, o inimigo não vai tomar aquilo que é meu, aquilo que é valioso, aquilo que Deus te deu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz, guarda aqui que eu tenho para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. O inimigo passava, voltava, mas não via que ali tinha trigo. Sabe? Aleluia, glória a Deus. E ele lá malhando trigo no lagar, o inimigo não estava vendo. Aleluia. Estava totalmente oculto, escondido nos olhos do inimigo. Glória a Deus. O inimigo passava, voltava, via lá Gideão lá, malhando o trigo no lagar. Mas só Deus sabe como estava Gideão na vida dele. Aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida, aleluia, mas você disse, eu vou lá para a igreja hoje, aleluia, glória a Deus. Eu não sei como é que está a situação da tua casa, da tua vida, da tua família, do teu trabalho, sei lá, aleluia, glória a Deus. Mas talvez você esteja lá, aleluia, glória a Jesus, aleluia, malhando trigo no lagar igual o Gideão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe o que é que malhando trigo no lagar? Quer dizer, eu estou trabalhando ainda, Deus, aleluia. Ainda estou trabalhando, o menino está se levantando, a fúria dele se levantou, mas ainda eu estou perseverando, ainda eu estou trabalhando. Eita Deus, aleluia. Ainda estou malhando trigo ainda, Jesus. O inimigo se levantou, mas eu estou de pé ainda, eu estou trabalhando, estou malhando, aleluia, glória a Deus. E Deus gosta dessas coisas. Mas quando ele pensou que estava só, aleluia, não estava só não, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que um anjo desce e fica debaixo de uma árvore, do cavalo, fica observando a ele malhando trigo no lagar, porque o anjo achou bonito, aleluia, glória a Deus. O anjo ficou, aleluia, o anjo não chegou para falar com ele imediatamente, não. O anjo ficou sentado e olhando para a cara dele. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez você tenha que dizer, eu estou só, pastor. Eu estou só, pastora. Tá não, aleluia. Tem um anjo de Deus que está olhando para você nessa noite. Só você que crê pode bater palma e dar glória a Deus. Oh, aleluia. Eu estou só, tá não, aleluia. Parece que Deus, aleluia, me desprezou. Parece que Deus nem me escuta mais. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Talvez eu não sei como é do coraçãozinho dele que está batendo naquela hora, mas eu treino na gata, devia estar com raiva. Lá. Aleluia. Por que isso está acontecendo? Aleluia. Eu, uma hora dessa, a gente não trabalha de noite, a gente trabalha de manhã. Eu tenho que vir aqui trabalhar à noite, aleluia, para esconder desses cabos aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho que esconder desses cabos aqui. A gente, quando entra dentro
de casa, nem casa a gente tem mais. Eles que chegam lá e roubam, saqueiam tudo, acabou, pronto. Que infelicidade de vida. Que desespero, aleluia. Que escuridão, aleluia. Trabalhando, um rapaz daquele, trabalhando, malhando trigo no lugar. E a Bíblia diz que ele era o menor da casa dele. E que ele, o menor, fazia, prestava serviço para todos da casa. E uma hora dessa, quando todos estão dormindo, eu estou aqui malhando trigo, mas é assim mesmo. Quando todo mundo está dormindo, você está com a cabeça preocupada. Quando todo mundo está dormindo, você está com a cabeça girando, fervendo, aleluia, glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem um Deus, aleluia, que está vendo, aleluia. Glória a Jesus, só você que crê, diga glória a Deus. Aleluia, talvez está todo mundo dormindo, aleluia, todo mundo dentro de casa, e você pensando, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Como é que eu vou resolver isso? Eu diga glória a Deus. E ele estava lá, aleluia, com a cabeça mil. Aleluia. Mas quando chegou, meu filho, o desesperozinho no coração, quando bate o desespero, vem alívio. A Bíblia Sagrada diz, Salmo 46, aleluia, que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro bem presente na hora da aleluia. Deus não deixa tentar acima daquele que a gente pode suportar, não, meu filho. Aleluia. Deus, ele só deixa ir até onde a gente suporta. Quando a gente não suporta mais, ele aparece. Aleluia. Quando ele não está mais suportando, mais todo dia está naquela situação. Como é que eu não vou ficar cabendo não? É todo dia a mesma coisa. Todo dia eu tenho que vir para cá malhar trigo no vagar. Todo dia eu tenho que vir para cá. Todo dia a mesma luta. Todo dia a mesma coisa. Nada muda. Um dia vai mudar. Quem crê, diga glória a Deus. Um dia a coisa, aleluia, vai girar, o negócio vai inverter. Aleluia. Ninguém fica no sofrimento. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, que Deus é o Deus que tudo faz por mim, tudo por mim ele executa. E a palavra de Deus diz que ele estava lá, de repente o coraçãozinho apertou, aleluia, glória a Jesus, o negócio secou, a lágrima desceu. E aí o anjo apareceu para ele e disse: ei, varão valoroso. Aleluia. Já pensou? Ou Deus não entende de nada, ou não estou entendendo. Eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui chorando. Eu penso que vai vir uma pessoa, vai colocar a mão na minha cabeça, enxugar minha lágrima. Aí chega uma pessoa, se encosta perto de mim, aleluia, e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha a expressão do anjo, glória a Deus, o Senhor é contigo. Eita Deus, aleluia. Aí ele diz: varão valoroso. Olha, como é que se diz? O trato que Deus tem com ele. Varão valoroso. Talvez ele pudesse dizer: varão valoroso? Eu? Derrotado, acabado, aqui na hora dessa aqui, aleluia, glória a Jesus. Mas Deus não vê como vê o homem, aleluia. O olhar de Deus, ele é diferente do nosso olhar. Aleluia. A gente gosta assim de julgar, de dizer: vai ter que ser presa mesmo, matou o marido, matou isso aqui, vai ter que ser presa. O olhar de Deus é outro. A lógica de Deus é outra. Aleluia, fez isso, fez aquilo, aleluia, vai ter. O olhar de Deus é outro. Glória a Jesus. Deus está vendo, aleluia, um homem valoroso, uma mulher valorosa. Quem crê, diga glória a Deus. O Senhor é contigo, varão valoroso. Quando ele vê aquelas palavras suaves dentro dele, ele não faz nem começa a chorar, não. Ele está também. E ele diz: por que, se o Senhor é comigo, e tudo isso está acontecendo com a gente? Eita Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes você fez essa pergunta? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta, glória a Deus? Mas Deus, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo isso? Mas deixa eu dizer, ele não sabia do que estava acontecendo. Mas tem gente que sabe o que está acontecendo. Tem gente que sabe que está pagando por consequência do que fez errado. Tem pessoas que sabem que está pagando por aquilo que fez errado. Não, isso aqui eu já sei. É consequência daquilo que eu plantei. Não é que a Bíblia diz: tudo que a gente planta, a gente vai colher? Aleluia. Tem decisões que a gente toma na nossa vida errada e vem consequência, porque a gente tomou uma decisão errada da nossa vida. Deus mandou a gente ir para lá, a gente pegou e Deus obedeceu, e foi o que a gente queria.
E a gente acaba pagando o preço daquilo, da desobediência. Mas eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E a expressão do anjo, aleluia, quando o anjo chegou para ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Já foi um termo para ele se levantar, se erguer, porque não estavam entendendo o que estava acontecendo. Poxa, nós somos crentes. A nossa casa está desse jeito, acabada, destruída. Como é que pode um negócio desse? Poxa, eu sou crente, a porta de emprego está fechada. Poxa, eu sou crente, só dizimista. Por que está acontecendo isso na minha vida? Puxa, eu sou crente. Né? A gente usa logo esse termo, né? Rapaz, eu sou crente assim, meu Deus, o que está acontecendo? E às vezes, muitas das vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas muitas das vezes a gente sabe porque foi desobediência nossa. Mas ele aqui não estava entendendo. Mas a melhor expressão foi do anjo chegar e dizer: o Senhor é contigo. E quantas vezes na Bíblia, aleluia, glória a Deus, a gente vê que quando o anjo ele chega para Maria e disse: saudações, né? Abençoada, glória a Jesus. O anjo chegou para Maria e deu aquela saudação e ela não entendeu, aleluia. E Deus estava entregando a vitória de Maria naquela hora. E ela não entendeu, foi uma saudação tão bonita que o anjo chegou e disse: Maria, salve agraciada, glória a Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer que no livro de Daniel o anjo chega e disse: Daniel, não temas. A Bíblia Sagrada vai dizer que lá no livro de Lucas, quando o Zacarias estava no templo orando ao Senhor, o anjo desceu e disse: Ei, Zacarias, a tua oração foi ouvida hoje. Aleluia! Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem crê, aleluia, na resposta da oração, diga glória a Deus. Aleluia, eu também creio, diga glória a Jesus. Há vários tempos na Bíblia que o anjo chega e começa a falar com aquela pessoa, amando de Deus. E a Bíblia Sagrada diz aqui que o anjo chegou e disse: Senhor é contigo, para valoroso. E ele indagou, porque ele não estava entendendo. E ele disse: o Senhor é conosco, porque tudo isso está acontecendo conosco. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o anjo do Senhor foi seguindo a ele e foi mostrando o que estava acontecendo. Desobediência, o povo estava voltado para a idolatria, o povo estava voltado para a prostituição, o povo estava totalmente afastado do seu do Senhor. Ele não estava entendendo, porque uma coisa é você chegar dentro da casa de um crente e você vê que está tudo ok, não, é uma bênção, maravilha, mas dentro da casa de crente tem coisa errada. Muitas das vezes dentro da casa de crente, aleluia, glória a Jesus, tem revista pornográfica, no celular dentro tem coisas erradas, aleluia, muitas vezes na casa de crente tem isso e aquilo oculto, escondido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muitas vezes na casa de crente, aleluia, tem, aleluia, então assim, a gente olha assim, tem cinza de cigarro no chão, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É complicado. Glória a Jesus. Muitas vezes dentro da casa de crente tem até idolatria e imagem. Aleluia. Muitas vezes dentro da casa de crente tem coisas guardadas que Deus não tem se agradado, aleluia. E às vezes ele, aleluia, não sabia, e quando o anjo entrou dentro da casa dele, ele disse, o anjo olhou assim e disse: é isso aqui o problema, o que é que está acontecendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe que tem tantas coisas, aleluia, que a gente precisa tirar da nossa vida, que a gente não tirou ainda, e é por isso que a bênção de Deus não chegou na nossa vida. Aleluia, quem está entendendo? Aleluia, tem que bater para Jesus. Ele disse: Senhor, porque tudo isso está acontecendo? Vem cá que eu vou te mostrar o que é que está acontecendo. Aleluia. Levou para dentro da casa dele, foi outra casa, não foi dentro da casa dele. O pai e a mãe que era crente, aleluia, guardava uma imagem, aleluia, de Baal. Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eita Deus. É isso aqui. Aleluia. O anjo foi lá na casa dele, precisou na casa dele, não foi na casa dele mesmo. A situação, ó. Pai, a mãe vão tudo para a igreja, volta da igreja, mas que aqui tem aqui debaixo da cama deles aqui, ó. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que é que tem dentro aqui do celular dele aqui, ó? O que é que tem dentro do coração deles aqui, ó? Aleluia, glória a Deus. O que é que tem aqui dentro da geladeira dele? O que é que tem aqui, aleluia? Aí quando ele foi vendo, ele disse: glória a Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí quando aqui, aleluia, a pastora prega a palavra de Deus, na verdade, às vezes ninguém quer ouvir. E às vezes falta até os cultos. Porque é melhor ir para a igreja de A e B, porque eu posso fazer aquilo que eu quero fazer. Mas ouvir a verdade, a Bíblia diz que naquele tempo vai ser como um comichão dos ouvidos. Não vão querer aceitar a doutrina. E a verdade
tem que ser pregada. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não vai adiantar, aleluia, glória a Deus, querer parar, querer sair da igreja. Não tem problema. Eita Deus, quem está entendendo que glória a Deus? Aqui ninguém está formando ninguém para ficar aqui, não. A gente está fazendo um povo para ir para o céu, para morar, aleluia, lá em cima. Quem está entendendo que glória a Deus? Eita Deus maravilhoso, não adianta não. Eu vou sair daquela igreja e não piso mais meus pés lá. Eu não vou, aleluia. Não tem problema, Deus envia outras pessoas, mas a obra não pode parar. Aleluia. Não adianta. Aleluia, glória a Deus. Vai continuar do mesmo jeito. Aleluia. A pregação vai ser a mesma. Glória a Jesus. Quando ele viu o que é que tinha dentro da casa dele, ele disse: aí pegou o que tinha dentro da casa e começou, jogou fora. E começou a queimar o que tinha dentro da casa dele. Quem está entendendo que é glória a Deus? Aleluia. Pega o que tem dentro da tua casa, coloca fora e começa a queimar, porque Deus vai começar a abençoar a tua vida. Quem crê que é glória a Deus? Querendo ou não, tem um calçãozinho lá do Flamengo ainda. Eu não estou falando para você que não se converteu ainda. Tem um calçãozinho do Flamengo lá ainda. Tem um choquezinho lá ainda. Tem tudo lá ainda. Glória a Deus, tem um batom, tem um brinco lá ainda. É verdade. Glória a Deus, querendo ou não, tem lá dentro ainda. Glória a Jesus. Tem. Aleluia, glória a Deus. Querendo, tem isso aqui lá dentro, tem, pastor. Tem lá dentro de casa, tem, aleluia, não adianta. Aleluia, glória a Jesus. A gente quer formar um povo para morar aqui, não. A gente quer formar um povo para morar na glória. Está aí, glória a Jesus. O que está acontecendo? Aconteceu hoje. Está tendo um terremoto aqui, dentro do mar daqui do Ceará, aqui, no litoral da praia. Se esse terremoto sobe, causa um tsunami. Aí, quem está entendendo que é glória a Deus? Ninguém sabia, né? Está sabendo hoje? Aleluia, glória a Jesus. Tá? O jornal, aleluia, está passando. Terremoto magnitude está subindo da placa. Se esse bicho sobe um com o outro, um sobe maior que o outro, causa tsunami aqui. E dá para acontecer um negócio desse aqui? Tá. Aleluia. Mas o importante é estar preparado com Jesus. Aleluia. Porque depois que a gente morre, aleluia, se partir com ele, amém. Se não partir, está entendendo que a glória é Deus. Aleluia. E quando ele pegou aqui dentro da casa dele, jogou fora e queimou, aí os pais dele se levantaram contra ele. Os pais da cidade se levantaram contra ele. Diz: epa, meu Deus. Gente, é interessante quando a gente prega a verdade, cada um se levanta, entendeu? Aleluia. Tem pessoas que saem lá fora e dizem: não é assim desse jeito. Para que isso tudo? Para que? Começa a contender. E a Bíblia Sagrada diz que aquele povo começou a contender com ele. E pegaram ele para matar ele. Porque ele estava fazendo aquilo que era certo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se foi Deus que mandou ele fazer aquilo ali, Deus se responsabilizava pela vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Porque assim, quando a gente pega um negócio, tira. Aí vem, se levanta um, se levanta outro, não tem nada a ver. Ela está pregando, ele está pregando errado, não tem nada a ver. Isso aí com a Bíblia Sagrada, a Bíblia, aleluia. Estava falando com o meu irmão, mais uma vez, ele falou para mim, porque o rapaz que mora lá com ele, que é casado com a enteada dele, disse assim: não tem nada a ver. Casamento, aleluia, a gente pode se casar de novo. Glória a Deus. E está aí um bocado de gente para o inferno, por quê? Porque segundo casamento não existe. Depois do divórcio, aleluia, a Bíblia manda a gente se divorciar, mas casar de novo, não tem esse negócio de casar de novo. Aleluia. E tem um bocado de gente querendo se congregar aqui nessa igreja, mas eu estou ouvindo do segundo casamento, mas pela Bíblia não tem nada a ver, não. Tem! A Bíblia diz que depois que falece, que se torna viúva e pode se casar de novo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei porque eu estou falando isso, glória a Jesus, aleluia. Mas a palavra de Deus está escrito assim. E ele veio querer contender comigo, dizendo: não pode. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz: depois que o homem repudia a mulher, pode se casar novamente. Eu digo: pode não. Ele pode receber o divórcio. Ela pode receber o divórcio, mas casar de novo, pela palavra de Deus, ela pode até se casar, ele pode até se casar, mas não pode, está errado. Aleluia, glória a Jesus. A palavra de Deus diz que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: e aí? E a situação da repudiada da mulher? E eles disseram assim, Jesus disse para eles dessa maneira: aquele que se casar com a repudiada também comete adultério. Eita Deus! Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória! Oxe, aleluia, glória a Deus, aleluia.
Mas pastor, a minha situação só Deus sabe. É verdade, Deus sabe. Mas não se preocupe não, porque Deus, Ele chega na hora certa, amém? Só você que tem, pode bater palma para Jesus. Chegaram um bocado para contender com o Gideão. É assim, quando a gente está pregando a verdade, chega um bocado para contender. Porque ninguém sabe pegar a palavra de Deus para examinar as escrituras e dizer a verdade. Aleluia. Tem gente que pega a Bíblia para contender com o outro. Trocar aqui, sobe aqui em cima do altar para, né? Nos altares para estar cortando um, cortando o outro, batendo. Essa palavra aqui foi feita, sabe para quê? Para salvação. Amém? Aleluia. Jesus veio para salvar. Aleluia. Aquele que se havia perdido. A palavra de Deus é para ser pregada. Amém? A palavra de Deus não é para debater, não é para discutir, não. E a Bíblia diz que eles se contenderam. Claro, porque Gideão estava com a verdade. Eles começaram a contender com Gideão. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ai daqueles que contenderem contra ti, porque não vai prevalecer, perecerão. Quem crê, diga glória a Deus. Não adianta tentar contender, aleluia, porque sempre vai prevalecer a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem crê, diga glória a Deus. Tem coisas que eu olho para dentro de mim e digo: Jesus, nas minhas orações me liberta. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso me libertar disso. É tão fácil a gente dizer para Deus: Deus, eu preciso me libertar disso. Eu não estou conseguindo, me ajuda. Seja sincero. Porque tem coisas da nossa vida que a gente não consegue, mas Deus consegue por nós. Deus ele facilita. Glória a Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Tem coisas que Deus chega, age e pronto. A gente quando vê, a gente conseguiu vencer aquela luta. Glória a Deus. Tem coisas na minha vida, tem muita coisa que eu preciso me libertar ainda. Porque não é perfeito. A vereda do justo é como a aurora. A gente vai andando até se tornar um dia perfeito. Ninguém é santo. Santo é só Deus. Mas chega para Deus e diz: Deus, eu não estou conseguindo me libertar disso. E Deus vai libertar. Eu me lembro que eu estava no mundo, aleluia, e as pessoas diziam: Jesus está voltando. As pessoas diziam: Jesus está voltando. Era a pior coisa que eu podia ouvir na minha vida. Porque eu estava bebendo, estava fumando, aleluia, estava uma vida acabada. E eu dizia: meu Deus, como é que pode? Jesus está voltando, Senhor, se eu ficar. Eu não quero ficar. E ali com o meu copo de bebida, ali com o meu cigarro, ali fumando, eu dizia: Jesus, prepara, me bota no leito, me leva, porque eu não consigo me libertar de fumar. Quem já fumou aqui, diga, levante sua mão. Ou vício desgraçado. Ou vício desgraçado é o vício do cigarro. Porque para você conseguir se libertar daquilo ali, é só Deus. Aleluia. A gente depois que toma aquele café, meu Deus. Depois que acaba de almoçar, rapaz. E quando está estressado, alivia o estresse, é incrível. Repetindo, mas depois a gente vai ver que é capeta, é demônio, para tentar a gente ligando para ele morrer. Eu dizia assim: Jesus, eu não aguento, aleluia. Eu não consigo me libertar desse cigarro. Eu não consigo me libertar, aleluia, glória a Jesus, dessa cachaça aqui, horrível. Glória a Jesus. A cachaça é tão nojenta, irmão, aleluia, que a gente bebe aqui, faz aquele mau gosto, mas para a gente estar tomando ali na hora ali, tão possuído diabolicamente que a gente não sente nada. É uma coisa que a gente acha boa de se tomar. Eu estava dizendo: Deus, eu não consigo me libertar desse vício. Eu não consigo, me liberta. Isso aí eu estava no mundo ainda. Eu fazia a minha oração de me liberta desse vício. Quando de repente, aleluia, glória a Jesus, pastor, Deus te libertou dentro da igreja, Deus me libertou, foi lá fora no mundão ainda. Aleluia, glória a Jesus. Quando de repente, aleluia, glória a Jesus, eu estava, isso aí foi muito rápido. A oração parece que foi ouvida na hora. Quem crê, diga glória a Deus. Eu estava assim, de repente, aleluia, os meninos disseram: pai, bora tomar um de embora, bora. Né? Eu estava ali na rodada, de repente, quando eu comecei a tragar o cigarro ali, de repente o coração acelerou. E cada vez que eu dava uma tragada, o coração acelerava aí.
E eu dizia, parece que eu vou morrer agora, meu Deus. Mas eu não entendia que aquilo ali era um trabalhar de Deus na minha vida. Aleluia. Às vezes as coisas acontecem adversas na nossa vida, a gente diz, meu Deus, é Deus que está trabalhando. Quem tem, diga glória a Deus. As coisas se fecham e a gente diz, meu Deus, é Deus trabalhando. Quem tem, diga glória a Deus. As coisas piorou, Jesus, mas é Deus trabalhando. Eu digo, meu Deus, eu não consigo me libertar dessa coisa. E o coração, eu digo, agora eu vou morrer. Suava, frio, aleluia, glória a Jesus. De repente, marco a consulta. Para mim, aleluia, um cardiologista, quando ele vai olhar, ele diz, rapaz, não tem nada aqui. Fizeram eletro, eco, fizeram um bocado de exame, não tinha nada. Cheguei em casa, de repente, peguei o cigarro, comecei a tragar, e disparava o coração. Eu chegava para minha tia, cheguei até uma vez para ela lá na igreja de Deus Amor, e coloca a mão aqui no meu peito, aqui o coração disparando assim, glória a Jesus. Parecia que ia morrer naquela hora, mas graças a Deus, aleluia, quem tem promessa de Deus não morre. Glória a Jesus. Então, quando começou a disparar, de repente voltei para a consulta novamente. A consulta era da esteira. Eu fiz ali, glória a Jesus, falei para o médico, não, eu sou fumante de cigarro. E aí ele chegou para mim e disse, rapaz, eu nunca fumo mais. Porque no exame da esteira, quando eu estava na esteira ali, o coração disparou, e me colocaram ali no lugar, o respirador aqui no meu nariz aqui, aquele negócio colocando, envolvendo aqui, dando massagem, e parou novamente. Ele não sabia o que era. Ficou marcado para mim fazer um exame, ficou marcado para mim fazer um cateterismo no mês de 2002 de agosto, um cateterismo. E eles disseram, você para agosto vai ter uma cirurgia para você no mês de agosto. Vai ser você e mais 2 pessoas, um cateterismo. Aleluia. De repente passa um tempo, mais ou menos um mês, eu chego dentro da igreja. Chega o irmão para mim e diz, deixa eu dizer uma coisa para você, não era crente ainda. Eu via você totalmente numa maca, se ensanguentado, e você partia e morria. Eu digo, eita, aleluia, glória a Jesus. Mas graças a Deus, quando chegou agosto, eles disseram que ia ligar lá para casa, não ligaram, ligando para lá, disseram, não tem consulta nenhuma aqui, sua aqui, não tem, aleluia, uma cirurgia marcada nenhuma aqui, glória a Deus. Passou, graças a Deus, eu nunca mais senti nada no meu coração. Peguei um cigarro, larguei o vídeo do cigarro, graças a Deus, hoje eu não sinto falta, Deus me libertou, mas para Deus trabalhar Ele teve que fazer dessa maneira, desse jeito. Sabe por quê? Porque aquele que não vem pelo amor, tem uma coisa, meu querido, ele vem pela dor. Aleluia. E Deus conseguiu me libertar, graças a Deus. Entrega minha vida para Jesus, vai se passando processo, até hoje, para esse dia. Não, Deus te libertou do vício, cigarro, da cachaça, graças a Deus. Pegava um violão desse, ficava sentado em frente da minha casa, nos bares, tocando, aleluia, numa mesa assim, com um bocado de amigo, aleluia, glória a Deus, pagode, tocando tudo, mas graças a Deus, Deus me libertou. Hoje eu toco para Deus, graças a Deus, dentro da casa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas chegando aqui no ano 2020, tem tanta coisa, glória a Jesus. Chegou um período, glória a Jesus, que lá na minha casa eu não falava com a minha tia, nem ela comigo. Glória a Jesus. A gente, aleluia, glória a Deus, mas eu nunca tinha rancor, aquele ódio dela, não. Glória a Jesus, mas ela tinha por mim. Um dia eu fui passando perto dela, eu escutei ela dizendo, graças a Deus, que na vida desse rapaz aí, eu olho para ele, é como se um dedo meu tivesse arrancado. Para mim ele não é nada, glória a Deus. Para mim ele não é nada, ele não significa nada para mim. E um dia eu estava aqui dentro da igreja e digo, Deus, a gente não pode subir desse jeito. Eu passo com ela, eu não falo com ela também, eu carrego a Bíblia no braço, mas fazer o quê? Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Passo por ela, a gente passa, 2 animais dentro de casa, bruto, um pro outro, glória a Jesus. E eu tenho uma certeza, eu vou morar no céu, mas alguma coisa, será que no dia da morte dela, quando ela estiver morrendo, será que eu vou chegar para ela, ou no dia que estiver morrendo, a gente vai dizer assim, ei, desculpa aí que a gente fez. Me perdoe pelo que a gente fez, aleluia, glória a Deus. Aí Deus, aleluia, o plano de Deus é outro. Aleluia. Aí chega a pandemia, chega o coronavírus, fico dentro de casa, glória a Deus. Dentro de casa, aleluia, glória a Jesus, nós dois dentro de casa. E eu chego para ela chega para mim, aleluia, nós lá, aquela indiferença, está entendendo, aleluia, mas eu estou mais, várias semanas dentro de casa. E ela chegou para mim, olhou assim e disse, tu não vai hoje para a igreja não? Eu digo, hoje eu não vou não. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Eu digo, bom passo. Ela falou comigo, glória a Deus. Ela não disse que não falava comigo, não queria falar comigo. De repente passou-se um pouquinho assim, aleluia, glória a Jesus. Ela chegou para mim, aliás, ela fez um bolo na casa dela, deu para todo mundo. Ela disse assim: está aqui um pedaço aqui. Tu consegue comer esse pedaço aqui, deste tamanho aqui? Eu digo, consigo, aleluia. Pois esse pedaço é seu. Aleluia. E ela começou, aleluia, ali me cativando, aleluia, glória a Deus. E eu comecei ali, de repente, eu já ia na padaria, pegava um pedaço de bolo maior, dava, entregava na mão dela, isso aqui é da senhora. E ela chegou para mim, olhou para minha cara e disse assim: ei, ali tudo foi tempo perdido. Eu digo, foi tempo perdido da gente. Aleluia, Deus. A gente perdeu muito tempo da nossa vida, a gente ia inimizade um com o outro, glória a Deus, aleluia. Hoje em dia, aleluia, o café que ela prepara, eu preparo o meu café, ela prepara 2 pão com ovo e coloca daqui, é dele aqui, do pequeno, eu não conheço como pequeno, mas cara, esse aqui é dele, graças a Deus. Aí colocou, esse suco aqui é dele. Aí a tia minha que tem outra tia chegou e disse assim: ei mulher, que arrumação é essa? Não, eu não quero mais inimizade na minha vida. Ela dizendo, aleluia, eu já vou partir daqui a pouco tempo, aleluia, glória a Deus, e eu quero morar no céu. Aleluia. Ela já tem seus 76 anos por aí, glória a Deus. Ela disse: não quero mais inimizade, acabou-se. Acabou-se na minha vida inimizade. Não, passei muito tempo distante do meu sobrinho, ruim com ele comigo, glória a Deus. E eu sempre dizia aqui nas orações: Senhor, faz com que ela chegue a mim, porque tem coisas que eu não consigo me chegar, nela se chegar, aleluia. Mas graças a Deus essa barreira foi quebrada, graças a Deus. Nós não é mais como Tom e Jerry, não. Nós somos, aleluia, glória a Deus, filho de Deus. Quando foi hoje, ela pegou, aleluia, a minha tia estava lendo a palavra de Deus. Ela pegou e disse assim: ei, me dá essa Bíblia aqui para me ler, porque o que me resta é entregar minha vida para Jesus mesmo. Aleluia. Aleluia. E assim, aleluia, que Deus trabalha, glória a Deus. Mas eu preciso me libertar de mais coisas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Jesus, eu preciso. Cada um precisa se libertar, glória a Deus. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa. Glória a Jesus. Mas graças a Deus nós estamos aqui perseverando. O melhor é isso aqui, graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pastor, o senhor está mandando eu ir lá naquela pessoa? Não. Ora, porque aquela pessoa vai chegar até você. Aleluia, glória a Deus. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Eita Deus, aleluia, glória a Jesus. Pastor, isso é doutrina? É. Porque doutrina não é só calça, não é só camisa, não. Doutrina é aqui dentro também. Tem que doutrinar o coração também. Glória a Jesus. Tem que doutrinar o coração também. A mulher daquela, aleluia, que o delegado diz: ela matou. Ela é mandante do crime. Se ela foi a mandante do crime, quem vai julgar é Deus. Aí tem um bocado de crente: matou, assassino, tem que botar dentro da cadeia mesmo. Como é que foi? Rapaz, você sabe, essa mulher matou, mandou matar. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque tem coisa ruim dentro do coração ainda. Glória a Deus. Tem perversidade ainda, quer ver a dar desgraça. Glória a Jesus, aleluia. Mas quando a gente olha com olhar de misericórdia, a gente vê: deixa Deus resolver essa situação. Glória a Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Então doutrina não só está em maquiagem, doutrina não só está em calça, doutrina só está, não. Aleluia. Doutrina está. Por isso que Jesus disse: ei, fariseu hipócrita, por fora está perfeito, está um crente, mas dentro está cheio de coisa ruim. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por dentro está cheio de ossos mortos e porcaria dentro de você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Por dentro está cheio de coisa ruim. E é assim que acontece. Jesus, ele julgou porque ele estava vestido bem? Não. Ele julgou porque estava vestido bem, mas estava por dentro fazendo coisa errada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tinha que ser dentro e fora. Antes santificar tudo, o nosso corpo, o nosso membro e o nosso espírito. Eita, quem crê, diga glória a Deus. Tem que ser as três coisas para mim. Não adianta estar limpinho por fora e por dentro está uma porcaria, não. Aleluia. Tem que estar os dois. Aleluia. Limpo por dentro e limpo por fora.
Pode bater palma para Jesus. Pode bater palma para Jesus. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus foi só até aqui. Quero perguntar quem quer entregar a vida para Jesus nessa noite. Quem quer reconciliar. Aleluia, glória a Jesus. Se não tem ninguém, glória a Jesus. Amém. A palavra de Deus foi pregada. Glória a Jesus. Mas Gideão pegou e tirou as coisas ruins de dentro da casa dele. Glória a Deus. Que é a casa? Nessa pandemia eu aprendi que isso aqui é um estabelecimento. Que depois que nós sair daqui de dentro, alguém vai pegar e colocar uma casa, fazer uma casa, ou vai colocar um bar, alguma coisa. Aqui a gente chama de igreja. Aqui não é igreja. A igreja é eu, a igreja é você. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqui é um lugar que a gente se reúne e se congrega aqui. Aqui não tem nada a ver com a igreja. A igreja somos nós. Amém? Glória a Deus. Quem quer pode bater palma para Jesus. Fica uma pessoa nessa noite. Glória a Deus. Se você diz assim, rapaz, mas quando você fala, você sente ruim. Palavrão. Você pega, abre a boca e fala mesmo. Tem gente que fala e já não sente nada. Quem está entendendo que é glória a Deus. Mas eu já falei uma vez, irmão. Mas eu senti uma coisa tão ruim na minha vida, como se eu tivesse perdido o dia. Eu senti uma cobrança de Deus, eu senti um vazio tão terrível na minha vida. Porque foi na hora da explosão mesmo, a gente, meu Deus do céu. Às vezes a pessoa, quando leva uma topada, a pessoa leva uma topada e diz, eita, né? Mas já aprendi a dizer, né? Já aprendeu a dizer assim, misericórdia, meu Deus. Mas essa pessoa, aleluia, glória a Jesus, ainda não conseguiu, aleluia, se libertar de falar coisas. E Deus não tem se agradado. Glória a Jesus. E você é crente, você serve a Deus. Glória a Jesus. Mas você quando abre a sua boca, não, pastor, porque eu falei pela ira, pelo impulso. Mas o bom é quando a gente sente cobrança de Deus, né? Quando a gente sente cobrança de Deus, a gente, poxa, né? Às vezes alguém da vizinha escutou, aí a gente, meu Deus, não digo mais. Porque quando a gente passa, quando alguém escuta, a gente diz, meu Deus, né? Escandalizando o evangelho, né? Mas Deus, Ele quer libertar você. Precisa libertar, precisa. A nossa boca tem que ser um canal de Deus para abençoar, não para a palavra de maldição, palavrão. Aleluia, glória a Deus. Receba no nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Sai da nossa boca, não sei até aqui. Glória a Jesus. Mas quando se tem cobrança é porque Deus, né? Ele castiga e corrige aquele que Ele ama. Glória a Deus. E Deus ama a nossa vida, do nome de Jesus. Glória a Jesus. Aqui está uma pessoa que também não se bate muito com outra, não. Mas Deus, Ele vai fazer a obra. Nem que seja para Deus tirar uma pessoa da sua vida, do seu caminho. Porque Deus faz assim. Quem crê que Deus faz assim, diga glória a Deus. Eu já vi velório, já vi. Aleluia, já vi velório. Depois que o caixão desceu ali, os dois pegaram e se abraçaram. Quem já viu? Alguém já viu? Glória a Deus. Reconciliação no velório. Porque foi a maneira que Deus achou para aquela pessoa se agarrar com a outra. Glória a Deus. E você diz, rapaz, eu não me bato com fulano não. Glória a Jesus. Meu Deus. Mas fica no seu critério levantar a sua mão. Mas talvez você disse assim, rapaz, eu saio de casa para ouvir isso aí, porque às vezes Deus, né, Ele quer. Mas quando a gente diz assim, Deus me liberta, faça isso por mim. Aí Ele age e faz. Glória a Deus. Faça isso por mim. Aí Deus pega e age. Ele facilita as coisas. Para que as coisas venham chegar e a gente, opa, consegui já. Nós já estamos aqui, irmão. Glória a Deus. No nome de Jesus. Mas você diz, aleluia, mas você vai conseguir no nome de Jesus. Amém? Pode bater palma para Jesus.
Aqui tem uma pessoa nessa noite, não sei nem se você sabe, mas tem alguém com sede de acabar, destruir um familiar seu, e é com muito tiro. Glória a Deus. Mas Deus está dando livramento nessa noite. Eu vi essa pessoa totalmente ensanguentada, caída, ensopada de sangue. Glória a Deus. Mas tu veio nessa noite, tu nem vinha nessa noite. Nem vinha. Mas tu veio nessa noite e está levando livramento de Deus para essa pessoa da tua casa. Glória a Jesus. Me diga se essa pessoa. Aí, não, mas essa pessoa. Tem pessoas dizendo, essa pessoa é envolvida. Essa pessoa nem é envolvida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não é. Glória a Jesus, aleluia. Também não é. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E essa pessoa, tipo assim, está ameaçada. Não sei o que foi que aconteceu. Deixou de acontecer, não sei. Mas eu vi essa pessoa, meu Deus. Mas tu vê aqui nessa noite, Deus está fechando a porta, está dando um livramento para essa pessoa de morte. Glória a Jesus, também não é. Glória a Deus, aleluia, Jesus, não é. Receba a vitória de Deus nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu vi essa pessoa. Talvez a pessoa que diz assim, pastor, meu familiar envolvido, é esse aqui, a gente vê a conversa dele. Mas não era com a pessoa envolvida. Ou deixou de se envolver, que tinha amizade, mas é uma pessoa que, aleluia, glória a Jesus, essa pessoa tinha uma marcação, assim, sei lá, uma sede, não sei porquê. Mas Deus está dando livramento no nome de Jesus nessa noite. Quem quer pode bater palma para Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque tem pessoas, glória a Jesus, que tem uma raiva da gente que a gente nem sabe. Nem sabe. Glória a Jesus. Às vezes começa a ter uma pequena discussão. Glória a Jesus. Às vezes está discutindo besteira de jogo, entendeu? Aí o cara puxa e acabou, começa a ficar com raiva, porque o time perdeu isso aqui, aí começa a tiroteio. Começa a tirar, mandar a bola para cima, não quer nem ver. Porque o coração está, glória a Deus. Eu vi uma pessoa aqui no trânsito, aqui trancada. Alguém ia pegar, trancar você e você ia ficar irado no trânsito. Ia começar uma discussão, dessa discussão, essa pessoa também daqui iria morrer. Iria ser baleado também dentro do trânsito, porque tem gente que discute. Mas você diz, eu estou na minha razão, a MC aqui pode chamar isso aqui, eu não estou no meu direito aqui, glória a Jesus, e você estava já caído da queda, glória a Jesus, e Deus está dando livramento para você, porque essa pessoa também ia resolver do jeito dele. Ia começar uma discussão, glória a Jesus. E Deus está dando a vitória nessa noite. Quer a vitória e o livramento de Deus nessa noite? Aleluia, glória a Jesus. Se você não quiser, glória a Jesus, aleluia, receba com você mesmo, em nome de Jesus, viu? Aleluia, começar a discussão. Eu estou na minha razão, meu Deus do céu. E só Deus na casa. Vamos receber a pastora com palma bem alegre para Jesus? Pode bater palma para Jesus. Visitando uma pessoa da tua família, que o nome dele é Luiz, e o Senhor está dando livramento de morte. Quem é a pessoa? É um familiar seu. Se aposta, irmã, da vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque Ele é santo, é forte, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus do impossível. Tem uma pessoa aqui que Deus manda te dizer que agindo Ele, quem impedirá? Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Nós temos que acreditar, não porque somos merecedores, porque nada que Deus faz na nossa vida é por honra, mérito, merecimento nosso. É pela sua grande, perfeita e infinita misericórdia. E através da misericórdia dele, ele manda dizer que ele agindo, quem pode impedir? Mas pastor, ele agindo em quê? Num problema qual eu não sei o que é, porque o Espírito Santo de Deus não me revela.
Até porque eu creio que o Espírito Santo não está revelando, porque ele precisa querer saber qual é o tipo do problema. Mas ele manda dizer, operando ele, quem impedirá? Levanta sua mão. É com você que Deus está falando. Glória a Deus. Na hora que o pastor estava pregando, ele falava na pregação, qual o Senhor mandava, falava sobre o casamento, amém? E uma pessoa aqui ficou assim na expectativa quando falou em casar. Não sei se você vai levantar sua mão, mas você disse, eu preciso, pronto, eita Deus, né? O Senhor Deus manda dizer, né? Que entre na posição, amém? Há necessidade de entrar na posição. Agora, casamento é coisa séria, viu, igreja? Não case porque você está apaixonado, não case porque você quer sair do pecado. Pastor, o que a senhora está dizendo? Estou dizendo a verdade. A maioria dos casais que estão separados são crentes, porque tem mania de casar para não cair, ou então casou porque já caiu. Isso é interessante, né? Eu vou casar logo porque senão eu vou fazer sexo antes do casamento. Ixi, meu Deus, então eu não quero pecar, eu vou casar, ou então eu já fiz sexo e vou casar. Aí depois passa tudo, vem os problemas, ele não suporta e ele quer botar a culpa em Deus, né? Então por isso que é bom você fazer a sua escolha, não responsabilize Deus. Assim o Senhor Deus manda dizer. Aleluia.